videocast More Than a Test. O laboratório, além do diagnóstico, é uma iniciativa Abbott para promover conhecimento sobre o que há de novo no diagnóstico laboratorial de forma prática e dinâmica. Hoje damos início à nossa temporada com a primeira parte da entrevista com o Dr. Carlos Eduardo dos Santos Ferreira e o Dr. Fábio Pita, que vão conversar conosco sobre a troponina I de alta sensibilidade e a estratificação do risco cardiovascular. É um prazer recebê-los aqui para esse bate-papo. Dr. Fábio e Dr. Carlos Eduardo, de um biógrafo não podia ter a primeira pergunta se não fosse. Gostaria de conhecer um pouco da história de vida de vocês. Começando pelo Dr. Fábio. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou médico, cardiologista, fiz minha formação na Faculdade de Medicina da USP e continuei a residência de Clínica Médica no Salas Clínicas e depois no Instituto do Coração. E há quase 10 anos já estou trabalhando no Hospital Israelita Albert Einstein. Eu entrei no hospital como médico do pronto atendimento. Posteriormente, eu fui para a unidade coronariana e programa de cardiologia, onde eu conheci e fiquei amigo do Carlos Eduardo, onde a gente desenvolveu um trabalho primeiro no serviço de emergência, no atendimento de pacientes com dor torácica, onde a troponina teve um papel muito importante no hospital. Nós desenvolvemos protocolos de atendimento aos pacientes que procuravam o hospital com suspeita de infarto agudo do miocárdio. E nesse momento nós estamos tentando também aumentar a discussão sobre o uso da estratificação de risco cardiovascular com as troponinas de alta sensibilidade. Então esse é o trabalho que eu venho executando nos meus 2 hospitais atualmente. Muito bom, parabéns pela trajetória. Dr. Carlos Eduardo, queremos conhecer um pouquinho também da sua história. Elias, tudo bom? Primeiro agradecer aí o convite para participar dessa discussão com o Fábio, falar sobre um pouco sobre as troponinas, né? Eu tenho minha formação profissional na Escola Paulista de Medicina, né? Fiz minha residência médica, meu mestrado, meu doutorado lá na Escola Paulista. Estou há 15 anos no Einstein, sou gerente do laboratório lá, e como o Fábio comentou, a gente vem aí discutindo esse biomarcador, né, a troponina de alta sensibilidade, nas diferentes aplicações do ensaio, né, tanto para o uso para o diagnóstico do infarto, como também na estratificação de risco cardiovascular, né. Você pediu para falar um pouquinho, né, eu sou um torcedor do Fluminense fanático, né, nascido no Rio de Janeiro, nasci em Caxias, né, Baixada Fluminense, mas já moro em São Paulo, radicado em São Paulo há mais de 40 anos. Muito bom. Parabéns também pela sua linda trajetória, né, e pelo clube que escolheu, porque é um belo clube também, uma das forças do Brasil. Só para a gente não esquecer um pouquinho na formação profissional, né, também, eu falei da minha formação na Escola Paulista, eu atuo como médico também lá no Hospital São Paulo, e também tenho uma participação associativa na Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial. Sou o atual ex-presidente da sociedade, né? Assumo o conselho de ex-presidentes aí nesses próximos 2 anos. Prazer, Elias. Muito bom, prazer é nosso. Dr. Carlos Eduardo, nos explique um pouco, então, sobre a troponina I e a sua utilização. Então, a troponina, a gente já acabou falando um pouquinho durante a nossa apresentação, é um marcador, um teste diagnóstico específico do coração. Tá? Então, quem tem qualquer problema no coração, esse marcador, ele se eleva, né? A gente pode até mostrar, todo mundo tem a troponina em concentrações normais, todo mundo tem um pouquinho dela. O que mudou ao longo dos anos com o teste ele foi se aprimorando ao longo dos anos, que a gente conseguiu passar a enxergar essas concentrações menores. Antes o teste veio para ser um diagnóstico específico, o diagnóstico do infarto, né? Era só para diagnosticar infarto. Com esse ganho de sensibilidade, ele passou a ter outras aplicações. E aí a interpretação do teste também mudou, né? Então, imagina, falar em número para ter um entendimento. Anteriormente, a gente conseguia enxergar troponinas com concentração acima de 100 só. E 100 já é um valor bem elevado para pacientes que já têm um problema do coração já em estágios mais avançados. Hoje, a gente consegue detectar concentrações a partir de 1 picograma por ml. Então, hoje, praticamente com os testes disponíveis hoje, a gente consegue identificar essa concentração desse marcador cardíaco em pessoas normais. E é lógico, a partir daí a gente define valores de normalidade para essa população. Perfeito. E ainda para você, doutor Carlos Eduardo, com a nova indicação, a troponina I é realizada nos mesmos equipamentos que a troponina para infarto e também, né, como diferenciar esse teste? Então,
como eu falei, o teste ele veio melhorando ao longo dos anos, né? Portanto, toda a indústria diagnóstica trabalhou para conseguir enxergar essas concentrações menores, e o teste é o mesmo, né? Só que para o diagnóstico do infarto, ele tem uma forma para o médico interpretar esse exame, né? Tem que ter um protocolo de dor torácica, depois o doutor Fábio vai poder falar um pouquinho mais sobre isso também. E para outra aplicação, é lógico que o paciente não está no pronto atendimento, o médico pode solicitar a troponina para ele ambulatorialmente e ele tem um valor de normalidade. Aí, esses valores também, depois a gente vai poder discutir um pouquinho mais, esses valores eles podem diferir aí também, de acordo com a faixa etária e até mesmo de acordo com o sexo. Perfeito. E, doutor Fábio, qual a importância em ter um biomarcador específico do músculo cardíaco? Essa é uma história interessante, porque inicialmente buscava-se um biomarcador ideal para se diagnosticar o infarto agudo do miocárdio. Existiam vários biomarcadores que não eram específicos do coração. Chegamos a utilizar enzimas hepáticas como TGO-TGP, CPK, DHL e, por fim, chegamos no CKMB, que era um biomarcador onde já existia uma certa predileção pelo músculo cardíaco, mas ainda estava presente em grande concentração em outros tecidos. Então, o que nós tínhamos disponível nem sempre conseguia detectar só as lesões miocárdicas. E aí vem a troponina, que é uma proteína que faz parte do cardiomiócito e que ela é liberada quando existe algum tipo de injúria ao músculo cardíaco. Só que o problema inicial é que os exames contemporâneos, que nós chamávamos, eles eram capazes de detectar apenas concentrações muito altas de troponina no sangue. Então, era necessário ainda outros biomarcadores, como a CKMB, para que se detectasse mais precocemente, às vezes, em outras concentrações. E isso levava ao prejuízo de, eventualmente, diagnosticar outras doenças, erroneamente tratar como infarto. Então, vem a troponina, que ela é órgão específico, mas não doença específica. Ela se eleva em diversas doenças do coração, não só o infarto agudo do miocárdio. Mas a liberação dela no sangue tem uma implicação sempre prognóstica, de um prognóstico adverso cardiovascular. Então, sempre que tivermos uma elevação de troponina, uma concentração sérica de troponina elevada, nós estamos pensando em um futuro de pior prognóstico para esse paciente. E é fundamental você ter, então, um exame que seja detectado apenas em doenças cardíacas. Primeiro, no infarto agudo do miocárdio. Segundo, em outras descompensações cardíacas, como insuficiência cardíaca, embolia pulmonar e na própria doença coronariana crônica, por exemplo, existe uma liberação da troponina no sangue. Então, é fundamental nós termos um biomarcador que vai se elevar nas doenças do coração, mas tem que ter um discernimento para entender que ela não vai se elevar apenas nas doenças coronarianas, ela pode se alterar em qualquer patologia cardíaca. E quando estivermos pensando no infarto especificamente, nós temos que levar em consideração outros critérios diagnósticos, como o quadro clínico e alterações eletrocardiográficas, nunca pensar na troponina isoladamente. Perfeito. E apenas como um lembrete aqui, nós iremos focar também na nova identificação de estratificação de risco. Essa conversa super interessante ainda não terminou. Esperamos vocês em nosso próximo episódio para a segunda parte da entrevista com o Dr. Carlos e o Dr. Fábio sobre a troponina I de alta sensibilidade e sua nova indicação. Até lá!